E se eu te dissesse que existe um livro que vai mudar a sua percepção de egoísmo, altruísmo e liberdade? Bom, estou falando do livro A Farmácia, do Denis Xavier, em que ele coloca aqui, de forma bem explicada, a filosofia de Ayn Rand. Ayn Rand é uma filósofa que era russa, mas fugiu e foi para os Estados Unidos e lá desenvolveu a sua filosofia. Além de filósofa, ela é uma romancista. Ela tem uma teoria, uma filosofia chamada de objetivismo. E essa teoria, ela vai criticar, não é só criticar, mas eu acho que ela vai provocar a nossa visão sobre altruísmo e sobre egoísmo. Por quê? Porque ela defende o que ela chama de egoísmo racional, egoísmo ético, que é você buscar os seus próprios interesses. É sobre você não ser coadjuvante na sua própria vida. É sobre você ter o controle da sua vida mediante o uso da razão. Eu gosto muito da filosofia de Rand, eu acho que ela traz algo que a gente aprende de forma diferente. Aqui no Ocidente a gente sempre escuta que egoísmo é ruim. Mas será que é ruim você buscar o seu próprio interesse? Será que isso realmente seria algo ruim? E aí ela fala que quando você busca o seu próprio interesse, você também melhora a vida dos outros. Por exemplo, o padeiro que faz o melhor pão possível porque ele quer vender esse pão a um preço mais caro. Só que ele está fazendo o melhor pão. Ele vai se beneficiar. E aí você fala, mas ele está fazendo isso porque o interesse dele é ganhar mais dinheiro, certo? Mas é ruim que o consumidor que vai comprar aquele produto tenha o melhor produto em suas mãos? Não é ruim. Ou seja, ele está buscando o interesse próprio, mas ao buscar o interesse que é dele, ele também beneficia os outros, porque ele vai estar prestando um bom serviço, ele vai estar entregando um bom produto. Isso também é algo a se pensar. Esse egoísmo racional de você buscar os seus próprios interesses, mas na busca dos seus interesses, você acaba ajudando outras pessoas, porque você está prestando o melhor serviço, está entregando o melhor produto. Rand, ela é essa senhora aqui, mais conhecida como a Véia, para quem é seguidor da Lara Nesteruk, fala sempre assim dela. E ela tem uma filosofia que mexe muito com as nossas entranhas, com aquilo que a gente entende sobre razão, sobre racionalidade. Ela coloca a razão acima dos sentimentos, coloca os fatos acima dos sentimentos, como deve ser, porque o sentimento ele é enganoso, ele é muito volátil, já a razão não, é você agir de forma racional, de forma prudente. E a responsabilidade individual, ela prega muito sobre a responsabilidade individual. Esse livro aqui, acho que foi um dos primeiros, acho que foi o segundo, na verdade, que eu li sobre. Tem outro livro, eu vou deixar linkado aqui os livros que eu já li que tratam do pensamento randiano. Mas é uma filosofia que eu acho que vale a pena a gente conhecer, principalmente para nós ocidentais que crescemos com a ideia do altruísmo. E ela ainda fala que o altruísmo, ele não é um sacrifício, quando é algo que você realmente quer fazer. Por exemplo, digamos que você é da causa animal, você adora, você tem isso dentro de você adora ajudar a causa animal, você adora, você vê importância nisso, vê relevância em ajudar isso. Aí ela fala que quando você ajuda, então, a ONG, você não estaria sendo altruísta. Você está fazendo algo que para você é importante. O altruísmo, esse sacrifício que as pessoas falam, é você fazer algo que para você é menos importante por uma causa. Então, por uma causa que nem é a causa que você mais gosta, mas você faz algo em apoio àquela causa. E não porque você efetivamente quer. Mas quando você faz algo porque você acha aquilo ali importante, relevante, que vai trazer bons frutos, isso não é ser altruísta, é você estar buscando o seu próprio interesse. Mesmo que seja a ação de estar ajudando uma ONG, ajudando crianças, o que for. Você está, no final, buscando o interesse próprio. E isso não é ruim, porque todos nós temos nossos interesses. Contanto que você não faça isso de forma leviana, que você não faça isso de forma sem ética, que você não faça isso diminuindo alguém para fazer isso, não existe um erro nisso. É uma visão bem diferente. Outra coisa que ela fala é que, por exemplo, quando um pai se joga na frente de um carro para salvar um filho, ele não está só sendo altruísta. A questão é que ele ama tanto aquele filho que a vida dele, a vida do pai, não existe sem o filho. Não faria sentido sem o filho. Então, esse pai decide colocar a vida dele em risco para salvar aquele filho. Porque a vida dele
do pai não teria mais sentido sem o filho. Veja, é um interesse meu. E aí ela até fala que quando a gente fala eu te amo, primeiro você fala eu. O eu te amo, eu tô dizendo eu amo você. É algo que é meu, é um sentimento que é meu. Então o eu vem antes do amar. São reflexões interessantes, né? Eu gosto muito. É, eu acho que ela realmente consegue trazer uma visão diferente daquilo que a gente aprende sobre altruísmo, egoísmo, sobre razão, sobre mentalidade, sobre responsabilidade individual. É outro tema que ela vai falar bastante. Esse livro tem várias passagens, é um bom livro para quem quer começar a entender a filosofia de Rand, em que ela ajuda. E aí aqui eu estava relendo alguns pedaços, já tem um tempinho que eu li esse livro. Eu estava relendo alguns pedaços para poder gravar o vídeo. E essa frase me marcou sobre você ser coadjuvante na sua vida. Porque às vezes a gente vive uma questão de que eu não posso ser egoísta, eu tenho que fazer tudo pelos outros. Mas aí na sua própria vida você não consegue alcançar os seus objetivos. Porque você acha que isso vai ser egoísmo. Você acha que você não pode dizer um não às pessoas. E isso é uma loucura completa. Uma loucura completa, porque quem mais está preocupado com a sua vida é você. E tem que ser você. Não são os outros, não é a opinião dos outros, não é o desejo dos outros, é você. Cada um é responsável pela sua própria vida, pela sua própria felicidade. Acho que esse livro também ele traz algumas reflexões importantes sobre isso, sobre essa responsabilidade que você tem sobre a sua vida. E essa possibilidade que você tem de dizer não, de ser egoísta de forma racional, não é de forma mesquinha, não é de forma ruim, maldosa, mas de forma racional para que você alcance os seus objetivos. Aquele não que você fala para alguém, para que você consiga dar um passo a mais na sua vida, nos seus objetivos, isso não é algo ruim. E me parece que não deve ser visto como algo ruim. Porque nós todos temos objetivos e queremos alcançá-los. Alguns trechos aqui me marcaram mais do que outros, claro. E aí eu vou ler aqui com vocês alguns trechos para a gente entender um pouco mais sobre Rand. Tem algumas partes que são bem duras, tá? Então não é algo tão simples. Deixa eu ver aqui. Eu tinha marcado, mas a minha marcação saiu. Mas vamos lá. Falando sobre generosidade, ela fala assim: estamos a tratar da efetiva generosidade, boa vontade, jamais de obrigação moral. A bem da verdade, a única obrigação que alguém tem com os outros é manter um sistema social que deixe os homens livres para conquistar e manter seus valores segundo a dimensão racional da existência. Por óbvio, não se trata de ser indiferente aos outros, mas de não subordinar seus valores e interesses ao de terceiros, como se isso fosse um padrão moral constante e inafastável, e não atos de exceção incidentais, como disse, atos de generosidade e não de dever moral. Outro ponto interessantíssimo. Ela coloca isso, que a generosidade é algo que você pode fazer, mas que você não é obrigado a fazer. É um ato que é voluntário, ele não é um dever. Você não é obrigado a fazer. Tem outro trecho aqui que fala assim: não espere ser pago ou retribuído pelo que não mereceu. Não evoque direitos místicos para dizer que alguém deve algo a você ou aos seus. Não espere reconhecimento por simples condição genética de nascimento ou por qualquer outra característica constitutiva meramente acidental. Ninguém deve a ninguém e qualquer forma de colaboração humana deve ser na dinâmica do comerciante, que inclusive poderá doar parte da sua produção ou mesmo toda ela, se assim achar conveniente segundo o seu interesse. Lembram do exemplo do padeiro que eu dei, que faz o melhor pão para que ele consiga, então, ter mais dinheiro, ganhar mais dinheiro com aquele produto? Ele está oferecendo o melhor produto para que ele ganhe mais. Ele está buscando o interesse dele? Sim, mas ele também está ajudando outras pessoas com isso. Atuar em sentido contrário é atuar como animal irracional, e a realidade ameaça de morte seres assim. Quando dispomos de discernimento racional, não posto em movimento, ninguém deve se prejudicar por ninguém e ninguém deve exigir o sacrifício do outro para se realizar. A ideia de que o outro não é um estepe para que eu alcance os meus objetivos. Eu preciso alcançar os meus objetivos por mim mesma, pelo meu próprio esforço, e não fazendo com que outra pessoa se sacrifique para que eu possa alcançar aquele determinado objetivo. São ideias provocadoras que Rand traz para a gente, mas que eu gosto muito porque
ela coloca o ser humano, o indivíduo, no centro. E coloca o indivíduo no centro que é livre e que pode usar do egoísmo de forma racional para conquistar os seus objetivos. E com isso, ele vai estar ajudando toda a sociedade, porque ele está buscando da melhor forma possível prestar o melhor serviço, oferecer o melhor produto. E com isso, toda a sociedade ganha. Não é um ganho só dele. E me parece que a sociedade ganha muito mais assim do que a gente impondo que as coisas sejam de outra forma. Porque todos nós queremos alcançar os nossos objetivos. Isso é completamente natural. Se você quer também fazer um pouco dessa leitura provocadora, conhecer um pouco mais de Rand, tem esse livro aqui, que é o professor Denis Xavier que escreveu. Tem mais outro do Denis, que eu vou deixar linkado aqui. Esse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver, é o Pensadores da Liberdade. E também tem um capítulo falando sobre a filosofia de Rand. Acho que compensa muito a leitura, abre a nossa perspectiva, a nossa mente, para que a gente consiga enxergar esses elementos de outra forma. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, se inscreve aqui no canal. A gente se vê então no próximo vídeo.